Meu Deus. Amém. Nós estamos no ano novo, né? Tudo novo, tudo Amém. novo. Glória a Deus. Deus tem algo novo para nos dar. Glória a coisas Deus. grandes para nos entregar esse ano, né? Para aqueles que continuam sendo fiel, né? À palavra de Deus, fiel aos seus mandamentos, né? Amém? Amém. E Ele nos fará fiel. Aqueles que estão com o coração, né? Sensível para ouvir a voz de Deus e guardar no coração. Ele vai nos fazer nos tornar mais fiel ainda. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra lá em Colossenses 3, no versículo 12 até o 15. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela tua casa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E é com um coração grato que nós estamos aqui na tua casa, Senhor, essa noite, para te glorificar e para te exaltar, Senhor, e para te agradecer, porque o Senhor é fiel, justo, e quer que nós também somos fiéis e justos. Aleluia, glória a Deus. Então fala assim, Colossenses 3, no versículo 12, fala assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revista-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem nos ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revista-se de amor, do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Não esqueça, você foi chamado para ser o povo de Deus, um povo santo. Ele diz: seja santo, porque eu sou santo, aleluia. Então ele diz aqui, ó, mas para isso, a gente tem que se revestir de compaixão, humildade, tirar do orgulho, né? Jesus, ele disse: aprender de mim, ande comigo, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente anda com Jesus, ouve a palavra, ele vai nos ensinando, e a gente vai se tornando parecido com ele. E isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Amém. Anda lá e ouve a palavra, e essa palavra vai trabalhando dentro de nós, vai mudando, vai transformando, vai limpando, vai nos tornando fiel a Ele, fiel à palavra, fiel aos nossos pastores, a todos aqueles que nós convivemos. A gente tem que se tornar fiel, não importa se a pessoa merece ou não merece, Deus olha para o nosso coração. E esse ano é o ano da fidelidade, que esse ano a gente venha ter muita experiência, que no final de ano a gente seja totalmente transformado, liberto, curado, perfeito para fazer aquilo que Deus tem preparado para nós, para tomar posse daquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos também abençoar o próximo. Aleluia. Trabalhar na vida do próximo. Amém. Aleluia. Amar, ser humilde de coração, reconhecer quem nós somos, os nossos defeitos. Muitas vezes a gente olha os defeitos dos outros, mas não olha o defeito nosso. Então que a gente tenha essa sensibilidade de olhar para dentro de nós e reconhecer quem nós somos. E quem nós somos, o que nós somos em Cristo. Aleluia. Nós dependemos dele para tudo. Tudo vem dele, tudo é para ele. Nós somos dele. E às vezes a gente quer ser maior, quer ser melhor. Oh, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele vai falar para você esta noite muito, muito. Então, seja atento à voz do Senhor. Amém. Coloque de pé, amada igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o seu amor dura para sempre. Obrigado por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Amém. Quando estamos aí perdidos, Senhor, no engano, Senhor, mas que a gente venha ter, Pai, essa sensibilidade de encorajar, de falar da tua palavra. Ó Deus, e colocar temor no coração. Amor pelas almas. Amém. Aleluia, Senhor. Então abençoa esse povo. Abençoa nossas vidas, abençoa esse culto. Sim. Aleluia, Senhor. Fala conosco, Senhor. Sim, Senhor.
E que a gente esteja sensível à tua voz. Aleluia. Que louvor, que esse culto seja para o Senhor. Que a gente venha te louvar de todo o coração. Aleluia. Que a gente venha estar sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Então, Pai, abençoa-nos. Enche-nos com a tua presença. No nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus te fará fiel. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: Deus te fará fiel. Amém. Diga: sabe como a gente se torna fiel? Olhando para aquele que já é fiel. Amém? Amém. Então Deus vai mostrar a sua fidelidade para você esse ano, para que você possa se tornar mais fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer isso nesse lugar, nessa noite? Mexer os céus nesse lugar, declarando a fidelidade do nosso Deus. Aleluia. Enquanto nós queremos também ser fiel, como Ele é fiel. Fidelidade, fidelidade. É a chamada. É a chamada de um Deus fiel. Fidelidade, fidelidade. É o caráter de um povo curado. Fidelidade, fidelidade. É a chamada de um Deus que me fará fiel. Você crê? Ele vai nos fazer fiel, para que Ele possa nos colocar muito. Meu grande eterno Rei, dá a força do universo, semelhante ao teu poder. A promessa é enviada a nós, cumprirá todo o propósito. Pois fiel és o Senhor, Jesus. Fiel ao Senhor, me arrependo agora em oração, entende o meu clamor, infinitamente mais farás de tudo quanto eu pensar. Teu querer se move em mim, teu amor me faz cantar. Fidelidade, fidelidade, a chamada de um Deus fiel. Fidelidade, fidelidade, é o caráter de um povo curado. Fidelidade, fidelidade, é a chamada de um Deus que me fará fiel. Aliança, fiel do Senhor, me arrependo agora em oração, Ele entende o meu clamor, infinitamente mais fará de tudo quanto eu pensar. Teu querer se move em mim, teu amor me faz cantar. Fiel, 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 Deus me fará fiel. 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 Nada poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar de ti. Nada poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar de ti. Nada poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar de ti. Nada poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar de ti. Fiel, 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 Deus me fará fiel. Fiel, fiel, Deus me fará fiel. Fiel, fiel, Deus me fará fiel. Fiel, Deus me fará fiel.
Deus me fará fiel, fiel, fiel. Deus me fará fiel. Nada poderá me separar do teu amor, nada poderá me separar de ti, Nada poderá me separar do teu amor, nada poderá me separar de ti, nada poderá me separar do teu amor, nada poderá me separar de ti, nada poderá me separar do teu amor, nada poderá me separar de ti. Glória a Deus, amém? Olha para a pessoa que está perto de você, se você já se acha fiel, Deus vai te fazer mais fiel ainda, amém? Porque Deus quer nos colocar sobre muito, e fidelidade é uma questão de caráter, e nós vamos aprender isso. Aleluia, com o Senhor, Deus. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua fidelidade, Senhor, obrigado pelas tuas obras que são fiéis. Vem mesmo, Senhor, e nos ensina, Senhor. Forja em mim Jesus, caráter de fidelidade. É isso. A ti, Sim, Jesus, sim. a ti. Forja em mim caráter de fidelidade. A ti, a ti. Pai, eu quero viver na tua presença, em espírito, em verdade. Oh meu Deus, eu sou tão pequeno, sou tão falho, me ensina a lealdade. Assim como Daniel foi fiel, Josué foi fiel. Eu quero ser fiel a ti, eu quero ser fiel a ti. Assim como Daniel foi fiel, Josué foi fiel. Quero ser fiel a ti, quero ser fiel a ti, pois eu sei que por mim faz o sol parar, faz o mar se abrir, és fiel a mim, pois eu sei que por mim faz o sol parar, faz o mar se abrir, és fiel a mim. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito. Rabalaba, surebedeberebexunda, lamalaba. Ensina a ser fiel, ensina a ser leal. Põe em mim, Põe, Deus, põe, Jesus, põe na tua igreja. verdade. Põe, Senhor Deus. Ensina a ser fiel, Ensina. ensina a ser leal. Põe em mim caráter de fidelidade. Ensina a ser fiel, ensina a ser leal. Põe em mim caráter de lealdade. Ensina a ser fiel, ensina Deus, ensina a ser leal. Ensina a nós, ensina o teu povo, ensina a nossa família, Senhor. Ensina a nossa cidade, Jesus. Ensina a nossa nação. Faz o sol parar, faz o mar se abrir. É fiel a mim, pois eu sei que por mim faz o sol parar, faz o mar se abrir. É fiel a mim, é fiel a mim. És fiel a mim, és fiel a mim. Pois eu sei que por mim faz o sol parar, faz o mar se abrir, porque Ele é fiel a mim. Amém? Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Ensina. Levanta suas mãos e diga, Senhor,
Eu quero aprender a ser fiel, como o Senhor é fiel. Eu quero aprender a dar uma palavra e cumprir. Eu quero aprender, Senhor, a ser fiel a Ti, fiel à Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Teus olhos revelam que nada eu posso esconder. E que eu não sou nada, Jesus, sem Ti. Nada, 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 nada. Não, nada sobre beber aquele bicho da mamãe. Veja na mamãe, chuva da mamãe. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, porque eu já sou. Jesus. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, Leva, Deus, a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim eles me enchem da Tua paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tua paz, Glória a Deus. Senhor. No início, cantemos juntos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, porque é o Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, É isso. que quando me sondas, Dançar. nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Eu sei que a Tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz.
Glória a Deus. Oh, obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelos teus olhos sobre nós. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. és fiel em todo tempo. Tu és, querido Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Se dias meu pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Pode dizer isso para ele. és fiel em todo tempo. Tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
leve, Espírito Santo. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Nós tudo que temos, Jesus, está presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a ti. Desse jeito. A tua graça é o que me basta. Oh, Jesus de poder. Sem você não sei pra onde ir. Assim mesmo, meu filho. Sem tua presença nada importa. É isso. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Em sua voz vamos cantar isso juntos. Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga. Tua presença é o que
Louvado seja Deus. Essa música fala tanto comigo, tanto, porque como a gente pode se perder, como nós podemos nos desviar. Você consegue entender achando, ganhando todo mundo, ganhando as pessoas, trazendo elas para a igreja, falando de Deus para elas, e nós mesmos estamos perdidos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você entende? Eu não sei como você se encontrou, mas eu já me encontrei desse jeito aí, ganhando todo mundo e me perdendo. Eu disse, Deus, não, a pessoa mais importante sou eu, porque se eu estiver bem, se eu estiver firme, se eu estiver conectada com Deus, tudo ao meu redor vai ficar bem também. Você consegue entender? Nós precisamos ter isso no nosso coração. A primeira pessoa que eu preciso mais cuidar é a minha fé. Amém? Você não pode se perder. Você precisa estar íntimo de Deus, conectado com Ele, se relacionando com Ele, ouvindo o que Ele tem a dizer. Nem tudo o que parece bom, nem tudo que parece, né? Tem um ditado que diz que nem tudo que brilha é ouro. E é verdade. E às vezes a gente quer ganhar todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo e não está cuidando daquilo que é mais precioso, de dar um crescimento para Jesus dentro de nós. Amém? Então que Jesus não morra dentro de você. Quando nós recebemos Jesus, começa um processo de um novo nascimento dentro da nossa vida. Ele entra dentro de nós e ali começa um processo de um nascimento dele. Mas eu preciso ficar alimentando Jesus. Você consegue entender? Alimentando essa fé que está dentro de mim até que ele cresça. Como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava falando que quem olhava para ele via Cristo, porque ele estava alimentando a fé que estava dentro dele. Amém? E nós às vezes podemos estar dentro de uma igreja, às vezes podemos até estar pregando numa célula, pregando nos altares, e podemos estar longe, distante de Deus, podemos estar nos perdendo. Então, se a gente não tem a Ele, a gente não tem nada. E às vezes podemos estar nos perdendo também dos tesouros. Você entende que nós procuramos tanto as bênçãos, procuramos tanto os tesouros, procuramos tanto ficar bem financeiramente, que acabamos nos distanciando de Deus. A prioridade começa a ser aquele trabalho, começa a ser aquele montante, aquele ganho, e nós acabamos nos distanciando de Deus. Então, se eu não tenho a Ele, eu não tenho nada. Você consegue entender? Então, essa música, eu não sei quanto ela tem ministrado a sua vida, mas eu sei o quanto ela veio num tempo bem poderoso para a minha vida. Amém? E eu disse, Deus, eu não quero me perder. Eu não quero colocar os olhos nos outros. Você entende? As pessoas, elas falham. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, as pessoas falham. Porque elas são imperfeitas, não porque elas querem falhar. Às vezes é porque querem, né? É porque querem. Mas não é isso. As pessoas, elas são imperfeitas. E elas podem te decepcionar. E se você tiver com o coração, com os olhos naquilo que você conquistou, ou nas pessoas que você ganhou, ou naquelas que acompanham você, e um dia que elas falharem, e o seu coração estiver ali, você também falha. Você também erra, você desmonta. Mas se o seu coração estiver em Deus, elas falharem, você pode ajudá-las a se levantar. Você consegue entender que é desse jeito, mas se você tiver com o coração nelas, você acaba caindo junto, porque o seu coração não está na rocha, mas na areia, né? No barro, né? Porque as pessoas são areia, são barro, são territórios que quando vem uma chuva, uma tempestade, podem desmoronar. Mas a rocha, que é Jesus, que é a palavra, nunca vai desmoronar. Por isso que Ele, Deus, é fiel. Amém? Porque Ele não desmorona. Então meu coração tem que estar fixo no Senhor. Amém? Amém? O dia que Ele deu glória a Deus, o dia que Ele não deu glória a Deus também, e assim como falou Jó, né? Jó, com toda a situação que ele passou, com tudo que aconteceu na vida dele, ele continuou dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Em algumas lamentações, murmurações do próprio Jó, mas ele continuava convicto. Deus não falava com ele nesse momento de prova, nesse tempo de prova, que foram muitos dias, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, até que o Redentor dele se manifesta e fala com ele. E ali ele diz, antes eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te contemplam. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, você precisa cuidar de você, cuidar da sua fé. Amém? Amém? Não fica pensando, fulano está orando, ciclano está isso, Beltrano está indo na igreja. Você precisa cuidar de você. Amém. Em você. Amém? Esse ano Deus nos deu uma direção, mira dentro, né? E mira dentro fala de muitas coisas, mas
eu na minha imaginação, né, já peguei essa palavra para mirar aqui dentro. Você consegue entender? Não. Eu vou mirar na minha fé, alicerçar a minha fé, cuidar da minha fé, da minha salvação, da crescimento para mim e ao meu redor. Você consegue entender? Você vai ser um espelho, você pode ser uma influência, você pode se tornar uma referência para que os outros também se firmem. Amém? Mas se você ficar cuidando de todo mundo e se esquecer de você, e daí? Como que vai ser? Não é? Então, cuida da sua fé. Amém? Glória a Deus. E aí você vai se tornar fiel e você vai conseguir galgar o caminho de fidelidade como Deus é fiel. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse comigo Eclesiastes, capítulo de número 5. Desculpa, Eclesiastes, capítulo de número 11. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Até aqui, amém? Aqui a Bíblia nos ensina, Salomão nos ensina a lançar o pão sobre as águas. O pão pode ser uma palavra, o pão pode ser uma oração, e o pão também pode ser um dinheiro, amém? Aí ele diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele está falando sobre você fazer algo hoje para depois poder ter e colher. Então ele diz assim, reparte com 7 ainda com 8, porque tu não sabes o mal que vai vir sobre a terra. Ele está falando sobre repartir. Um homem sábio, uma mulher sábia, é aquele que reparte. Sempre que você reparte, quando você estiver em aperto, alguém com quem você repartiu, naquele momento de aperto, vai se lembrar de você. Você entende? Sim ou não? Amém. Às vezes, ó, eu já ganhei algumas somas de dinheiro, de um, ou de outro, e eu lembro que esse dinheiro não existe mais, eu já gastei, ele já se foi. Mas a memória de quem me deu nunca apagou. Você consegue entender? A memória daquele momento em que aquela pessoa me salvou naquele aperto nunca apagou. Então, sempre quando eu puder, eu vou me lembrar, quando essa pessoa precisar, eu vou me lembrar dessa pessoa e vou também estender a mão na medida em que eu posso. Você consegue entender? Por isso que é muito bom a gente repartir. Olha para a pessoa que está perto de você, você precisa aprender o caminho de repartir. Quem reparte é sábio, tem sabedoria. Quem é esganado, quem é muquirana, quem fica pensando só em si, nunca vai, quando vir o dia mau, quando vir o dia difícil, quando vir o dia complicado, ele também não vai ter ajuda. Você entende? E a gente não pode ser assim, nós precisamos ser aqueles que repartem. Nós temos muito medo, às vezes, de repartir, porque a gente pensa que a gente pode ficar sem. E na palavra de Deus, no princípio de Deus, é o contrário. Deus pegou aquilo que ele tinha de melhor no céu e deu um filho. E hoje ele tem milhares de filhos. Você entende? Ele repartiu o que ele tinha. Ele deu daquilo que ele tinha. Jesus pegou o seu corpo e ele repartiu. Você entende? Para que tivesse muita vida. E hoje muita vida tem de Jesus em todos os seres humanos que aceitam ele. Você entende? Então reparte com 7 até com 8. Porque tu não sabes o mal que vai vir sobre a terra, diz a palavra de Deus. E nós sabemos que virão dias difíceis. Nós não falamos isso porque nós aprendemos a profetizar e profetizar coisas boas. Porém, a palavra de Deus já profetizou um fim. Você entende? Nós precisamos saber que haverá um fim, haverá dias difíceis, né? E nesses dias difíceis, se você foi alguém que foi fiel, que repartiu, que teve sabedoria, você vai ter um amparo também. Amém? Além de Deus, dessas pessoas. E aí diz, estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, o lugar em que ela cair, ali ela vai ficar.
Quem observa o vento nunca vai semear. Eu não posso ser uma pessoa que só fica observando, pensando, questionando, não sei, vou ver. Não, eu preciso ser um homem, uma mulher de atitude. Alguém que sai reagindo àquilo que a palavra de Deus tem falado. Quando você fica só observando, você tem dúvidas de quem está falando. E se eu tenho dúvidas de Deus, eu deixo de crer. E se eu deixo de crer, eu não estou agradando a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende? Se eu não agrado a Deus, os céus não se movem ao meu favor. Então eu preciso ser alguém que tenha atitude quando a palavra de Deus é ministrada no meu coração. Amém? Claro que às vezes a gente vai perguntar a Deus, né? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu dê? Como é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor pode me esclarecer melhor? Se dentro de você ainda existe alguma dúvida com relação ao que fazer, como fazer, sim, é necessário que você ore, pergunte, faça perguntas para Deus. E Deus ele vai te esclarecer de uma forma melhor. Amém? Muitas vezes eu fico em dúvida sobre o que dar, o que ofertar, como dar, né? Não sai sendo uma pessoa que age pela emoção, amém? Sai dando pela emoção. Não, seja uma pessoa que pergunte ao Espírito Santo e Deus vai te conduzir a fazer muitas coisas que Ele quer. Porque nem sempre, a gente estava falando ontem lá no Oeste sobre isso, nem sempre Deus ele quer aquilo que você está querendo fazer. Amém? Você entendeu? Eu já contei aqui que uma vez o apóstolo ficou lá em casa 30 dias e todos os dias era uma luta para mim. Porque como é o apóstolo, a gente quer se apresentar melhor, quer fazer uma coisa melhor. E eu acordava cedo, fazia as coisas, né? Gastava mais no mercado, comprava mais coisas e ficava lá horas no fogão fazendo o almoço, depois a janta, né? E eu lembro que eu chegava lá e eu dizia assim, apóstolo, vim almoçar, tá tudo pronto. Aí tinha maionese, tinha pirê, tinha arroz, tinha macarrão, tinha 2 quilos de carne, tinha mais 3 pratos de salada, tinha mais coisinha, tudo. E a mesa estava posta e cheia. Ele chegava e ele dizia, tem batido? Aí eu, batido? Era shake, né? Daí eu peguei, bati um shake lá e ele pegou um pedaço de pão, deu café, molhou no batido e foi pro quarto tomando shake com pão. E eu com aquela mesa lá e eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu fiquei horas gastando a minha energia, gastando ali tudo que eu tinha, né? E tudo que ele queria era batido com um pedaço de pão. Então, de quem foi a culpa? Foi do apóstolo? Eu tive vontade de pegar ele e socar, né? Mas não fiz isso, né? Mas eu fiquei pensando assim, ó. De quem foi a culpa? Minha, porque eu não perguntei o que ele queria comer. Quem entende o que eu estou falando? E às vezes é assim, a gente também não pergunta o que Deus quer. Você entende? Às vezes Deus quer uma coisa simples, né? Às vezes Jesus, ele quer lá um arroz com ovo. Ele não quer empadão, né? E não quer bolos e bolos e bolos. Às vezes ele não está afim daquilo ali. Quem entende o que eu estou falando? E às vezes nós erramos, querendo fazer muita coisa e acabamos gastando toda a nossa energia, todo o nosso recurso, toda a nossa fé naquilo ali e Deus nem aceitou aquela oferta toda ali. Você consegue entender? Então eu preciso estar atento ao que Deus quer. Perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu oferte? Como é que o Senhor quer que eu oferte? De que jeito o Senhor quer que eu oferte? Sempre perguntar isso ao Espírito Santo, ele vai direcionar você. Às vezes ele não vai, né? Eu lembro uma vez, eu estava em Blumenau no encontro, e eu levei um dinheiro bem comum assim, no bolso para ofertar. E na hora da oferta lá, eu tinha antes de chegar lá no encontro, eu tinha parado no Angelone e comprado uma toalha de banho para mim, que eu tinha esquecido minha toalha em casa. Como era para mim aquela toalha, eu escolhi uma melhor, né? Eu fui lá e disse, eu vou levar uma melhor, uma mais peluda, uma mais com um precinho melhorzinho e tal. E comprei lá aquela toalha e levei para mim poder me enxugar lá. Nem enxuga direito, porque toalha nova não enxuga direito, né? Foi bem ruim. E tem que lavar ela antes, né? Eu lembro disso, vocês acreditam. E daí eu peguei. Eu lembro que na hora da oferta eu estava lá com aquele dinheiro que era tipo 3 vezes mais do que aquela toalha custou. E na hora de ofertar, eu disse, Deus, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado por que o Senhor fez aqui, Deus, eu estou tão maravilhada, está sendo tão bom, Senhor, eu quero ofertar hoje ao Senhor com ação de graças essa oferta. E Deus falou, eu quero a toalha. Eu falei, o quê? Eu falei, meu Deus, não, Deus. Eu falei, não, a toalha não, eu não queria dar a toalha, eu preferia dar aquele dinheiro do que a toalha. E
daí eu entendi que Deus se calou, fui lá no quarto, busquei a toalha, vou ter aquela toalha. Às vezes o que Deus quer não é o teu dinheiro, mas o teu coração. Você entende? E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer. Sempre perguntando a Deus, o que o Senhor de fato quer de mim? O que o Senhor de fato quer de mim? Às vezes a gente está se estressando, fazendo tanta coisa que não é necessária. Né? A Marta foi assim, né? Uma só era necessária. Jesus fala para Marta, né? A Maria escolheu a melhor parte. As duas eram servas de Deus, as duas estavam trabalhando, se doando ali, mas ele queria adoração naquele momento e não serviço. Você entende que eu preciso saber às vezes o que Deus quer de mim? Às vezes você quer servir, mas Deus quer adoração. Às vezes você quer adorar, mas Deus quer o seu serviço. Você entende? Eu preciso ter essa conexão, essa pergunta para Deus. E aqui então eu termino a oferta falando sobre isso. Verso 6. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Então não fica só observando, seja uma pessoa que pela manhã semeia. Veio de tarde uma oportunidade, semeia também. Veio de noite uma oportunidade, semeia também. Aí tu vai dizer, puxa vida, mas se tem semente, continua semeando. Porque a semente vai trazer para você um resultado. Se você entende que aquilo que você tem é uma semente, você vai ter um resultado. Se você entende que aquilo que você tem, você vai reter, não vai ter um resultado. Você entende, vai ter só aquilo que você tem. Então, você quem decide. Eu acho tão legal na Bíblia que é eu quem decido quanto eu vou ganhar. Não é? O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Coríntios, né? Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia muito, muito vai colher. Mas cada um contribua segundo colocou no coração. O importante é que você dê com alegria. Você colocou no coração, eu vou dar só um pouquinho. Ok, você vai colher de acordo com aquilo que você semeou. Eu vou dar mais. Ok, você vai colher de acordo com o importante é que você dê com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha para a pessoa que está perto de você, entendeu? Entendeu? Então melhora essa cara. Entendeu? Melhora essa cara. Começa a sorrir, começa a ficar feliz. Você está na presença de Deus, você está no melhor lugar da terra. Nós vamos ofertar agora. Amém? E você vai contribuir conforme você colocou no seu coração. O importante é que você faça com alegria. E Deus, Ele, de acordo com aquilo que você semeia, é aquilo que você vai colher. Amém? Vamos lançar o nosso pão sobre as águas? Porque daqui a alguns dias você vai encontrar em nome de Jesus. Pra tua igreja, mais um dia desceu o Espírito Santo que conduz o meu chorar e me leva ao Pai aquilo que eu não consegui falar e em forma de gemidos ele vai. Será que esse gemido fala sobre mim, meu Pai? Memoriza a velha cruz que tira da cruz e vê meu nome gravado na palma de suas mãos e diz ofertas, bendizendo teu santo nome, porque tu és Deus, Senhor, de provisão. Tu és Jeová Jiré, o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, o Deus que provê para o seu povo. E nós pedimos que o Senhor envie os recursos do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos dessa terra, Senhor. Que essas bênçãos alcancem a vida dos teus filhos e eles possam ser abençoados com toda sorte de bênçãos e de provisão que há no mundo do Espírito. Abençoa os teus filhos com provisão e prosperidade. Coloca as tuas mãos poderosas estendidas, abre as janelas do céu, derrama aquelas bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, a transbordante deite sobre o seu colo e eles sejam tremendamente abençoados. Assim como a tua palavra fala, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarás. Assim os teus filhos encontrem, Senhor, meu Deus, multiplicada toda a semente que eles têm semeado, Senhor, na tua casa. De uma forma extraordinária, a prosperidade acompanha aqueles que creem, aqueles que têm, Senhor, sido fiéis
fiéis ao Senhor, fiéis à tua palavra, cumprido, Senhor, o teu mandamento de dizimar e ofertar na tua casa. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo com provisão. Aquele que não tem, Senhor, meu Deus, se manifesta, Jeová Jireh, e provê para que eles possam ter também para semear. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, nós já temos algum projeto de vida ali. Então vamos estender a mão para lá. Senhor Jesus, nós entregamos diante do Senhor os projetos de vida que já estão nessa caixa, entregamos diante do Senhor cada pedido para 2026 e acreditamos em milagres. Oramos para que o Senhor possa se manifestar dando ordem aos teus anjos a respeito dos pedidos dos teus filhos de uma forma extraordinária, para que se cumpra, Senhor, cada um desses desejos. A tua palavra fala que o Senhor realiza desejos do nosso coração. Então vem mesmo, Senhor, dando ordem aos teus anjos e realizando os desejos segundo a tua vontade e o teu querer. Nós entregamos nas tuas mãos e abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós temos até o final de janeiro para que você possa estar entregando seus projetos de vida, tá bom? Então os pedidos você coloca lá naquela caixa e a oferta do sacrifício você pode colocar aqui no altar e a gente está consagrando a sua oferta e abençoando os seus pedidos lá. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida, apóstolo Antônio. Uma salva de palmas para Jesus pela sua vida. Vamos orar, queridos. Vez quanto boa. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos o louvor, mais uma vez te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, nas nossas vidas. Obrigado pelo ano da fidelidade. Eu sei que o Senhor vai nos surpreender, porque sempre que respondemos, Pai, de acordo com a tua vontade, o Senhor nos surpreende. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor estenda a tua mão sobre esta casa nessa noite, nesse lugar. Olha o nosso coração, Senhor, que os teus olhos sondem os corações. E eu oro, Pai, para que o Senhor tenha liberdade para nos ministrar através da tua palavra. Tudo aquilo, Pai, que não vem do céu, que não vem do Senhor, tudo aquilo que é confuso, que é, conforme diz a tua palavra, é animal, maligno e diabólico, caia por terra em nome de Jesus. Que o teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração e o nosso coração se renda diante da tua voz e o Senhor possa cumprir propósitos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Normal. Tem um amém que é tímido, né? Tem um amém. Mas se sinta em casa, não seja tímido. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo 14 a seguir. Estamos no ano da fidelidade. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14 a seguir, a parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor,
entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles, que negociei com eles. Granjear é negociar. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que semeara, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Presta atenção nisso. Ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens aquilo que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu gosto desse silêncio. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Eu oro para que o Senhor tenha liberdade de nos tocar, o Senhor tenha liberdade de nos falar ao coração, tudo aquilo que é sofisma, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é produzida pela nossa mente rebelde, caia por terra. E eu oro para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos tocar como igreja, como teu povo. Que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá. E se o Senhor dá, é porque o Senhor quer de nós uma reação com aquilo que o Senhor nos deu. Então, nos toca nessa noite. Fala conosco para a glória do teu nome. Te damos o louvor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no ano da fidelidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos alguns dias aqui já orando. Nós temos o mês de janeiro como o mês da primícia, que é o mês que podemos ter um tempo de oração sem nos envolver com os afazeres, não só da igreja, mas com os trabalhos também que nós temos fora do corpo, fora da igreja, que eu digo, não fora do corpo, senão você pode pensar que eu vou sair, né? Eu deixo o corpo aqui. Mas nós estamos tirando um tempo, irmãos, com Deus, porque nós queremos entender por que Deus nos deu o nome do ano de 2026 como ano da fidelidade. Porque a fidelidade é a única forma de você receber de Deus alguma coisa. Graça é favor não merecido, mas Deus nos retribui de acordo com as nossas atitudes, com as nossas ações. As nossas ações, elas atraem uma resposta de Deus. E quando Deus colocou no meu coração esse assunto, eu comecei a orar, eu pedi Deus misericórdia, Deus falar de talento, numa época em que as pessoas interpretam o talento como vontade, como disponibilidade e, como se diz, como eu posso falar sem de alguma maneira lhe ofender? Não quero lhe ofender, entenda isso. Não estou querendo lhe ofender.
Jesus usa a parábola dos talentos falando a respeito de fidelidade ao trabalho, ao dom. Todos nós temos dons. Você recebeu o dom de Deus. A vida é um dom. Quero que você comece já por aqui a entender. A vida é um dom. Sabedoria é um dom. Aquilo que você faz para Deus é porque você foi ungido por Deus para fazer. E Jesus usa essa parábola como o dom sendo uma moeda que nós usamos, o dinheiro. Você viu que o texto fala a respeito de dinheiro? Jesus fala aqui a respeito de um homem, por que você não pegou aquilo que eu lhe dei e colocou no banco, e o banco iria multiplicar isso, você poderia me devolver, digamos, para o propósito que eu te dei. Quando Jesus usa isso aqui, queridos, para falar a respeito de nós multiplicarmos os talentos que Deus nos tem dado, eu não quero falar a respeito de finanças sobre isso, eu quero falar a respeito daquilo que você carrega que Deus te deu. Não foi algo que você pediu, que você pegou e mandou lá uma carta pelo correio, lá para uma outra nação, e alguém mandou de lá para você uma injeção de vontade, e você recebeu a injeção da vontade, e de repente alguém tocou a injeção em você, você ficou animado. Aí você pegou e começou a trabalhar, você se envolveu com o propósito, se envolveu com o reino. A Bíblia está falando de algo que Deus nos deu com o propósito de multiplicar. O que Deus tem dado para você? Já falei a primeira coisa, a vida. Deus te deu a vida. Deus te deu inteligência. Você prestou atenção no que diz aqui o versículo de número 15? A um deu 5 talentos, a outro 2, outro 1. Cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, tudo que Deus deu para você, você tem capacidade para multiplicar. Então, olhe para quem está do seu lado e diga para quem está do seu lado: Deus deu capacidade para multiplicar. O problema, queridos, preste atenção, é que nós pensamos que nós podemos multiplicar do nosso jeito. Se Deus nos deu um dom, preste atenção nisso. O dom se multiplica trabalhando, fazendo, de acordo com a sua capacidade. Se você não tem capacidade de fazer alguma coisa, Deus não vai exigir de você algo que você não consegue fazer. Deus quer que eu ore 10 horas, então eu vou orar 10 horas, eu quero que o outro irmão ore 10 horas, porque eu oro 10 horas. Eu não posso exigir que as pessoas façam o que eu faço. É como eu não posso exigir de alguém que entenda a Bíblia de uma forma, que entenda da mesma forma que eu entendo. Mas eu posso lhe apontar o caminho da palavra para que você não erre. Ou se errar, erre menos. A Bíblia está falando, queridos, de uma obediência a algo que Deus nos capacitou para ser e nos capacitou para fazer. Aqui entra a fidelidade. Nada funciona sem fidelidade. E eu repito, toda a fidelidade, ela é primeiramente direcionada para Deus, para o céu, para depois ser manifesta aqui na terra. Então tem coisas que a gente diz que a gente é fiel e a gente não é. A gente acha que é, porque a gente acha que o dom que Deus nos deu, nós podemos pegar esse dom e usar a graça como desculpa e dizer assim: não, nós estamos na época da graça, então na época da graça eu posso pegar o meu dom e colocar ele criar o mundo da minha vida espiritual. Eu vou pegar o meu dom e vou guardá-lo. E eu repito que eu não quero te ofender, mas eu gostaria que você entendesse que tudo que nós fazemos de acordo com a palavra entra na lei da semeadura. E a Bíblia, ela é clara que aquilo que você semear, você vai colher, você vai ter um retorno disso.
você vai ter uma resposta. Se você falar para Deus, Deus, eu estou aqui, eu estou disponível, pega a minha vida, usa nas tuas mãos, e na outra semana você mudar de ideia, acredite naquilo que eu estou lhe falando. Deus lhe deu um dom, lhe deu uma capacidade, diz o texto que lemos, nós temos um diálogo para Deus. Deus te deu um ar para respirar. Você vai dar conta para Deus de tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Ah, mas eu não tenho vontade. A questão não é vontade, é você saber o que Deus colocou em suas mãos e você entregar a sua vontade a um processo de transformação e de mudança. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a desistir. Nós temos vontade de desistir de tudo. Quantas vezes você já falou, Deus, eu não quero mais viver? Você já contou isso no dedo? Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você já pediu para Deus, Deus, por favor, se eu der difícil, me mata, Senhor, e me leva, como se Deus ouvisse esse tipo de oração. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Então o que acontece? Deus nos dá um dom. Deus nos dá um dom profético para nós entregarmos palavras. Eu não uso isso. Eu não digo assim que em alguns casos muito raros Deus me usa dessa forma. Eu entendo que a palavra de Deus ela já tem esse cunho, esse peso profético para nos tocar, para falar coisas ao nosso coração que a gente não conversou aqui na igreja. Tem coisas que você conversa em casa e você vem para a igreja e de repente a palavra de Deus é liberada e você vê que Deus está falando exatamente aquilo que você estava na mesa conversando. Porque isso é o Espírito Santo e a igreja. Então, quando Deus nos dá um dom, Deus quer que nós pegamos esse dom e o multiplicamos ele. E como eu faço para multiplicar o meu dom? É crescendo espiritualmente. E crescer espiritualmente não é tempo de igreja. Não é. Quantas vezes você leu a Bíblia? Você pode ler a Bíblia 50 vezes e não entender algo simples que está escrito aqui, que é fidelidade. Fidelidade, queridos, é um exercício. É como a fé. A fidelidade é o fruto da fé. Quando nós falamos que cremos, junto com o crer, vem a fidelidade naquilo que colocamos no nosso coração. Eu creio que Deus é bom, então eu tenho que ter uma fidelidade com a bondade de Deus. Aí eu creio que Deus responde, então eu tenho que ter uma fidelidade com a oração, com as respostas de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus diz isso e diz aquilo. Tudo aquilo que eu tenho luz, revelação da Bíblia, eu tenho a responsabilidade de colocar o meu coração em fidelidade a isso. Então, por que não há às vezes fidelidade? Porque outra coisa está trabalhando dentro de nós, é infidelidade. Porque a fidelidade, a fé, ela não coloca duas coisas, o coração não entra nessas duas coisas. Você não pode ser meio fiel e meio infiel. Ou você é fiel ou você não é. Ou você diz sim, deixa Deus entrar no seu coração, tratar da sua vida, renuncia a pecados, atitudes e alguns comportamentos, ou você não conhece a Deus. Mas eu ouvi que Deus é bom. Deus é bom. Mas quantos creem na lei da semeadura? Quantos acreditam na Bíblia? Então, em tudo que você faz, você está plantando alguma coisa e vai ter um resultado. Quando você faz algo bom, você colhe coisas boas. E quando você não faz coisas boas, você vai colher exatamente o fruto daquilo que você plantou. É como orar. Oração, você está semeando. Murmuração, você está tirando do céu aquilo que você plantou através da oração. Fé, você tem que falar para Deus, Deus, eu creio que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo algumas coisas. Eu falei com alguns pastores essa semana e eu soube que a pessoa que me recebe na Argentina está internada há 2 meses. E eu não sabia disso. Eu estava orando, senti vontade, eu mandei um oi para um pastor de lá e ele disse, não sabe o que está acontecendo? O apóstolo Adolfo está há 2 meses internado com pancreatite, aquela enfermidade de pâncreas, no pâncreas, que é por causa da diabetes. Ele ficou 2 meses internado. Eu digo, meu Deus, como que eu não fui descobrir isso?
Como que eu não fui atrás para saber disso mais cedo, para a gente poder orar, porque nós gostamos de orar pelos enfermos, porque cremos que o Senhor faz milagres. O Senhor nos deu dons. O Senhor nos capacitou para algo. Então, quando você tem uma ferramenta de trabalho e você não usa, o que vai acontecer com essa ferramenta? Ela vai ou enferrujar, se ela for uma ferramenta de manuseio, e se ela for uma coisa líquida, vai apodrecer. Se você deixa a água muito tempo parada, ela apodrece. E se você não usa a ferramenta que Deus te deu, por exemplo, você é um profeta, você é um homem de Deus, e você não deixa o Espírito Santo falar através da sua vida, achando que era carne, não, Deus não falou isso para mim, Deus que me disse, Deus ia mandar eu falar isso para o fulano de tal, não. Irmãos, profetas falam coisas boas para nos edificar, e eles também falam coisas de Deus para nos arrumar. Por exemplo, falar sobre fidelidade é um desafio. Porque nós achamos que fidelidade é muito pessoal, isso é muito meu, é de mim para Deus. Você não tem o direito de violentar a minha vontade, porque eu tenho o livre-arbítrio, irmãos. O livre-arbítrio é uma mentira. Porque como eu tenho vontade sobre a minha vontade, se eu fui comprado? Oh, meu Deus do céu, eu vou escandalizar alguns aqui. Mas é bom você ouvir, porque você tem que aprender. Se você vai no supermercado, eu repito, você compra 1 quilo de açúcar e você sai com 1 quilo de açúcar debaixo do seu braço, porta-folio, e o dono diz, ei, me devolve. Sabe o que você vai dizer para o dono do mercado? Não, eu comprei, eu paguei. Pedro, quando fala a respeito da salvação, Pedro diz assim, vocês foram comprados por um alto preço, não foi com prata, não foi com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Como que algo que foi comprado pode dizer assim, não, espera aí, Senhor. Mas sabe o que é isso? É o discernimento errado do que é graça. Graça não é liberdade para me fazer o que eu quero. Graça é unção para mim poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É um favor não merecido, porque não é uma capacidade humana. As nossas vontades vivem todo o tempo guerreando contra a vontade de Deus. Tem dia que a gente quer vir para a igreja, tem dia que a gente vir para a igreja só se for reboque na casa da gente. E guinchar a gente e trazer a gente para a igreja. Você tem luta para vir na igreja? Pergunta para quem está do seu lado. Você tem luta para vir na igreja? Esse já é um sinal. Você tem luta para orar? Tem coragem de perguntar para quem está do seu lado? Você tem luta para orar ou é só eu que tenho? Você tem luta para ler a Bíblia? Você tem luta para dizer sim para Deus? Quantas coisas, entenda isso, quantas coisas nós fazemos que Deus não nos mandou fazer? E quantas coisas nós não fazemos e são coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos? Porque são talentos e dons. Essa última viagem que eu fiz para a Argentina, eu fui numa época que era férias dos pastores. Então a maioria dos líderes que eu prego nas igrejas deles estavam de férias. E eu fui porque coincidia com a data em que o meu anfitrião iria estar em Buenos Aires. Eu preguei, eu acho que eu fiquei uns 15 dias lá, eu preguei, eu acho, 3 dias. Dos 15 eu peguei 3, 4 dias, no máximo 4 dias. E eu fiquei desesperado porque eu não conseguia o recurso para voltar. Não conseguia. E eu me lembro que um dia eu comecei a orar, e eu disse para Deus, eu não volto mais na Argentina. Se tu me trouxe, tu dá um jeito. Tu que faz o que eu preciso fazer. E demorou 4 dias, e orando e lutando com Deus, não acontecia nada. Peguei, dei um jeito, usei como diz, o limite do cartão que eu tinha na época e comprei a passagem. Eu coloquei junto com um dinheiro que eu tinha e consegui comprar a passagem e voltei para casa. Aí vocês lembram que teve aqui a conferência e veio aquele profeta de Balneário de Camboriú, pastor Valdir.
E foi bem no final, eu disse, Deus usa ele para falar comigo. Deus usa ele, mas não pedi para falar da Argentina. Da Argentina já era um caso que eu tinha dito para Deus, eu não vou mais, não vou. Sabe aquela teimosia, você tem um dom chamado, aí às vezes a gente pensa que a gente pode negociar com Deus, irmãos. Deus não vai usar ninguém para chamar a atenção da gente. Valdir foi ali, tem gravado isso. Ele entregou uma palavra a respeito da Argentina. Aí quando eu soube isso, que a pessoa que me recebe lá estava doente, eu fiquei perguntando para Deus, porque a gente que tem o encargo profético, a gente vê bastante coisa. Tem coisa que a gente vê, mas não fala. E tem coisa que a gente vê e a gente faz de tudo para falar de uma forma que seja compreensível, que não venha dar lugar ao diabo de trazer um peso no coração das pessoas. Eu tenho dificuldade a respeito disso. Eu não sou pastor. Eu não tenho encargo pastoral, tenho encargo apostólico. E eu reconheço isso. Deus me chamou para tocar outras pessoas, para ativar aquilo que as pessoas carregam. Por isso que quando você esconde o talento, Deus vai me usar para fazer assim para você. Está aqui. Seu talento está aqui. Ah, não, mas eu não quero saber, apóstolo. Eu comecei a trabalhar e só tinha luta, só tinha guerra, só tinha batalha. Se você se acha com guerra, você acha que a gente não tem? Se você discute com Deus, porque Deus te chama para orar e você não ora, olha para a gente, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus, você tem que olhar e imitar a fé daqueles que estão à sua frente. Nosso coração é irresistível, mas isso não nasceu assim. Nós entendemos que aquilo que recebemos, Deus nos ungiu para fazer, porque outras pessoas não teriam coragem de se levantar e se posicionar diante de um tempo em que tudo está desse jeito. Não, o meu dom, Deus, o Senhor me deu o dom, então eu te devolvo, pega para ti de volta, como se Deus tivesse lá no céu um cantinho para guardar os dons que Ele nos deu e nós não queremos usar. Se Deus chamou você com um propósito, acredite, Deus vai te apertar de tal forma até você entender o que Ele tem na sua vida. E você pode correr, fugir para onde você quiser. Se Deus estiver no lugar onde você for, Deus vai falar com você de novo, vai falar com você novamente, porque o Espírito Santo ele é assim. Deus deu dons para nós, nos capacita. E aquilo que carregamos, alguns alimenta a fome e outros da digestão. É como uma feijoada para o estômago infantil. Você recebe algo de Deus, Deus fala com você em sonhos, aí você diz, não, acho que isso aí não é coisa de Deus, eu sonhei que eu estava pregando, meu Deus, eu tenho vergonha de falar. Se Deus colocou algo dentro de você, Deus tem a responsabilidade de despertar. Porém, eu tenho que entender que aquilo que eu recebi de Deus, eu não posso guardar. O livre-arbítrio vai me roubar os dons que Deus me deu, porque eu vou ter uma desculpa para lutar contra a vontade de Deus, porque alguém me ensinou que eu tenho liberdade para dizer não para Deus. Deus, está bom, o Senhor me deu, mas eu acho que o Senhor estava meio equivocado, por favor, eu não quero isso aqui, não pega para ti de volta, Deus, eu não quero. A Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável. Deus dá e Ele não toma de volta. Agora, se você não faz o que Deus te manda fazer, eu quero trazer a sua memória nessa noite, que vai chegar um dia que você vai estar diante do Senhor e o Senhor vai lhe perguntar o que você fez com aquilo que Ele te deu. Aí o que você faz? Não, Senhor, eu não sabia. Não sabia que isso era tão sério. Afinal, nós estamos na graça, Senhor. E eu sou teu servinho, tua ungidinha, teu amadinho. Queridos, nós somos filhos. E um filho deve ouvir a voz do seu pai. Um filho deve entender a voz do pai. Um filho precisa conhecer os pensamentos do pai. Por isso nós incentivamos você, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, faça devocional, passe tempo em oração, conheça a Deus para não fazer errado.
Porque se você caminhar para o lado errado, Deus manda você ir para o sul e você vai para o norte, vai chegar uma hora que você vai se sentir vazio. Por quê? Porque o que nos guarda, o que protege o nosso coração é a presença de Deus, que em todo o tempo nós estamos sendo guardados. O coração da gente, irmãos, sangra, irmãos. Sangra, tem coisa que dói. Mas sabe qual é a nossa decisão, Senhor? Tu sabe. Foi tu que mandou? Então faz a tua vontade. Multiplica aquilo que o Senhor. Teve uma época que eu não tinha coragem de falar o que eu falo hoje. Não tinha coragem. Qual era o meu problema? Eu tinha medo de falar por ter medo de ferir. Um dia Deus falou para mim assim: Senhor, quando você fala, você não está ferindo, você está dando remédio para curar. Por quê? Porque a vontade de Deus é restaurar o coração da igreja. E a igreja, ela precisa despertar. Se eu tenho dons, eu preciso fluir com esses dons. Se Deus me capacitou para uma obra, Deus, Ele colocou unção na minha cabeça. Essa unção tem preço. Foi a vida do Filho. O Espírito Santo só viria se Jesus fosse para a cruz, morresse e ressuscitasse. Aí o Espírito Santo veio sobre nós. Aí qual é o problema? Nós, muitas vezes, nós temos aquela empolgação. Não, Deus me ungiu, então estou empolgado, estou ungido, então eu vou atropelar tudo. E de repente vem a guerra, irmão, porque a unção traz guerra. A unção traz perseguição. Quando você é ungido por Deus, acredite no que eu vou lhe dizer. Você vai ter perseguição. Por quê? Porque o diabo vai colocar os olhos dele em você. E ele vai tentar te parar de todas as formas, querendo te levar para o descanso. Que não é o descanso de Deus. O descanso de Deus está em obedecer à vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus, render-se ao propósito de Deus. Agora, quando nós desanimamos, porque podemos desanimar, faz parte do ser humano desanimar, nós temos que buscar cura para nos despertar. Porque a unção veio. Diga para quem está do seu lado: tem unção na sua vida. E essa unção, ela pode levantar você. Ela pode manifestar-se através de você. Mas se você não usa, a unção se torna um veneno, sabia? É a mesma unção que pode te dar vida, pode te matar também. Porque se você entrar por um caminho de morte, um caminho de murmuração, um caminho de desobediência, a unção que veio para te levantar, ela pode matar você. Quantas pessoas estão mortas hoje? Elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Elas não discernem a voz de Deus. O diabo usa pessoas para falar com elas e elas acreditam. E quando Deus fala para te despertar, para te levantar, você não crê. Você entende o que é batalha espiritual? Irmãos, isso é espiritual. E quando a Bíblia fala assim, que olha só o que Jesus disse. Vamos lá, vamos para a Bíblia. E nós já vamos orar. Verso 16. Tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Entenda que aqui há um crescimento. Eu falei disso domingo passado. Tudo que Deus faz acrescente. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Escondeu o precioso do seu Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez contas com eles. Então aproximou-se e recebera 5, trouxe-lhe outros 5 talentos. Senhor, entregaste-me 5, eu estou te devolvendo 10. Eu não fui omisso, fui participante do corpo, participante da vida da igreja, participante da vida de Deus. O seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entenda aqui a dinâmica de Deus: fiel no pouco para receber o muito. Isso não é algo que nós atropelamos, não conseguimos atropelar isso. A fidelidade é um crescimento que você tem em ouvir Deus e obedecê-lo. Por isso que tem que crescer. Você tem que crescer. E você não cresce só sendo
um ouvinte do Evangelho, você cresce se relacionando com Jesus aqui na sua casa, nos momentos que você tiver a oportunidade, queridos. Crescimento não é para o pastor, não é para o líder, o crescimento é para a ovelha, é para o corpo de Cristo. Por isso, Efésios capítulo 4, leia a sua Bíblia, entenda a sua Bíblia. Fala que os dons do ministério vai fazer com que a igreja cresça. É bom você ouvir um pastor. Eu sou apaixonado de ouvir os mestres que nós temos aqui, pessoas que ensinam a Bíblia. Gosto de ouvir um profeta falar. Quando o profeta prega, parece que as paredes estremecem, né? Porque Deus brada, Deus está falando. Eu gosto de ver os dons fluindo, porque creio que somos uma igreja que foi chamada por Jesus para viver isso, os 5 dons do ministério. Cremos no dom profético, cremos no ministério apostólico, que é o ministério de ativação, porém, Deus capacitou você para um trabalho, não para ser um espectador. Todo mundo que está aqui, irmãos, tem talento, tem dons. Só que talvez você não descobriu ainda os seus, ou talvez você pegou os seus. Só Jesus sabe o que você fez com eles. Então a pergunta aqui é essa: o que eu vou apresentar para Deus quando Ele vir cobrar de mim a respeito dos talentos que Ele me deu? Cada um segundo a sua capacidade. Então, quanto mais inteligente, tome cuidado quando você começar a ensinar um assunto a respeito da Bíblia, porque se você começar a ensinar errado, a Bíblia diz que a Bíblia fala que aquele que aumenta vai ser retirado dele aquilo que ele aumentou. Você já leu isso na Bíblia? Eu não li isso não. Não leia a sua Bíblia. Você vai descobrir. Está escrito. Então, se Deus me ungiu e Ele me capacitou para algo, eu preciso entender que as coisas não acontecem ainda porque me falta fidelidade. E eu não posso dizer que eu sou fiel para Deus, eu sou infiel e injusto com o próximo. Ah, não, eu amo você. Ama mesmo, é? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, irmão, você me ama, irmão? Pergunta para quem está do seu lado. Agora olha para trás, assim, o desconhecido, né? Diz, você me ama, irmão? Ama mesmo? Você sabe que você é provado nisso, né? Quando o Espírito Santo, irmãos, vem sobre nós, e nós sentimos a unção, a graça de Deus, Deus está nos capacitando para algo. Porém, da nossa parte, precisa haver fidelidade, senão aquilo que Deus nos dá vai para aquele que tem 10 talentos, aquele que multiplicou os 5. Aí, às vezes, tem alguém multiplicando talento, você está aí paradão, e você olha para a pessoa está crescendo. Ah, Senhor, mas isso é muito injusto, Senhor. Eu estou aqui há 50 anos. Eu sou quase patrimônio eterno da igreja. Fulano e tal chegou faz 5 anos. Já ungiram ele, a querubim. Isso está ligado à fidelidade, irmãos. Deus honra a fidelidade. Porém, quando somos infiéis, também colhemos as consequências. A uns é dado 5, porque tem graça e capacidade para desenvolver os 5. Outros se dá 3, porque tem graça e capacidade para desenvolver 3. Outro 1, e o 1 não pode se intimidar com o que recebeu, ele tem que multiplicar também, porque ele recebeu 1, mas não precisa ficar só com 1. Você pode crescer. Diga para quem está ao seu lado, você pode crescer. Basta você ser fiel. Fidelidade é o que ativa o sobrenatural de Deus na vida da gente. Fidelidade é o que faz com Cristo da vontade de Deus. É a sua fidelidade que ativa os dons espirituais. Existem dons naturais que Deus também deu ao homem, capacitando o homem para o trabalho. Por isso que tem gente que começa a trabalhar e aprende as coisas rápido, porque é essa. E por favor, repita, não quero te ofender, nem te machucar. Eu quero que os seus olhos se abram
E você entenda isso, que Deus te ungiu para o trabalho. Deus te ungiu para você ser alguém no reino, alguém que viva Cristo e que transmita Cristo, alguém que viva Deus não de uma forma religiosa, mas de uma forma plena, alguém que viva Cristo de verdade. E é possível viver Jesus de verdade. Basta ser fiel. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Fidelidade, o ano da fidelidade. Que primeiro domingo do ano, Pai eterno. Eita Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir para Deus nos ministrar. Onde houver infidelidade nos dons, no chamado, no propósito dentro de nós, vamos apresentar diante de Deus. Peça para o Espírito Santo falar contigo mais um pouquinho. Peça para Deus usar a palavra dele. Tenha tempo com a Bíblia. Vá orar no seu quarto. Feche a porta do seu quarto. Se tranque sozinho, você e a palavra de Deus. E vá orar e peça, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Eu quero te ouvir. Eu não quero pegar os dons e esconder. Eu não quero ficar naquele negócio porque eu sei que o Senhor é um Deus bravo. Eu não quero fazer de qualquer jeito, usando isso como desculpa para não fazer nada. Senhor, eu quero que a tua vontade me alcance, Senhor. Eu quero que a tua vontade se manifeste. O mundo aguarda a manifestação dos filhos corajosos. Dos filhos que têm coragem de permanecer, coragem de ser, coragem de enfrentar críticas, acusações, pessoas que não temem o ataque das trevas e que decidam permanecer na luz. Fique na luz que Deus vai te honrar. Amém. Você ficar na luz como Ele na luz está. Amém. O sangue de Jesus te limpa e você pode ter comunhão uns com os outros. Preste atenção nisso. Pai, nós nos rendemos nessa noite ao Senhor. Eu sei que essa palavra, até eles quando ouviram na época em que Jesus ensinou, eu sei que isso causou um reboliço em quem estava ouvindo. E eu oro para que isso cause em nós também esse reboliço, para que nós possamos despertar para todos os dons, os presentes que o Senhor nos deu. Que a gente venha lembrar, Senhor, dos começos, dos princípios, de todo início. Nós possamos lembrar, Senhor, das oportunidades, de tudo aquilo, Senhor, que com o tempo nós fomos perdendo o amor, fomos perdendo a visão, de alguma forma o inimigo foi nos atacando e nós fomos enfraquecendo, e porque enfraquecemos acabamos desistindo por causa das lutas, porque nós sabemos que o reino é um lugar onde temos batalhas espirituais terríveis, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A tua palavra diz que a nossa luta é contra principados e potestades que querem frear-nos, querem nos parar, querem nos impedir de sonhar os teus sonhos. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor desperte corações aqui nessa noite. Nos desperta, Papai, no nosso coração, Senhor. Que o nosso coração não resista à tua voz. Que nós não sejamos como o jovem rico que se escandalizou e foi embora triste, mas que sejamos como o Zaqueu que tinha aquela ansiedade de te ver, aquela ansiedade de te conhecer, Senhor, de te levar para casa. Eu oro para que esse coração apaixonado seja despertado em nós. Faz de novo, Senhor. Faz a gente lembrar destas coisas, faz a gente voltar, a gente olhar para o Senhor de novo, mais uma vez, e sermos restaurados. Olhai para mim, sede curados, diz a tua palavra. Nós estamos olhando para o Senhor, estamos olhando para a tua palavra. Faz algo poderoso nessa noite, Pai, na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Eu quero fazer um convite para quem quer ser restaurado. Só você que quer ser restaurado. Você que não quer, não tem problema. Continue respeitando da mesma forma. Você que quer ser restaurado, sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Deus tem um tempo contigo aqui. Os pastores, por favor, os pastores, os líderes.
Obrigado, Espírito Santo. Até que o Senhor venha. Obrigado, Espírito Até Santo. que o Senhor venha. Obrigado, Espírito Santo. Até que o Senhor venha. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo. Até o fim chegar, participe da oração, querido. Onde vocês estiverem, só pode orar também. Deus não está limitado ao espaço nem ao tempo, onde você estiver. Quebrante-se diante do Senhor. Diga ao Senhor, venha a tua vontade, venha o teu reino. Toca-nos, Espírito Santo. Nós estamos no ano da fidelidade, Pai. Traz discernimento ao nosso coração a respeito do que é fidelidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. 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 Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Abençoa, Pai, o teu povo com fidelidade, Pai. A fidelidade que eles multipliquem os dons, os talentos, que eles cresçam no relacionamento contigo, Pai. Na entrega, nas renúncias, que haja um discernimento daquilo que cada um deles carrega. Ajuda-nos, Espírito Santo, a discernir os dias, a vivermos com intensidade a Tua palavra, a Tua verdade. Ajuda-nos, Pai. Destrona todo sofisma, todo engano. Caia por terra todo engano, todo espírito engano. Em nome de Jesus, nós desmontamos os ardis de Jezabel e declaramos o teu Espírito fluindo com graça, com sabedoria na vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor seja engrandecido na vida de cada um deles. Que eles tenham coragem de ser e permanecer, Senhor, filhos que honram o Pai, que honram a aliança com o Pai. Abençoa-os nessa noite. Eu oro e creio que o Senhor fará coisas extraordinárias
a favor da vida de cada um deles. Obrigado por este primeiro domingo do ano, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer completo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta noite, por esta reunião. Obrigado porque tivemos a oportunidade de te adorar, de te engrandecer, de exaltar o teu nome. Obrigado por este culto, por esta noite. Abençoamos o teu povo, pedimos que o Senhor dê uma semana, Senhor, debaixo de proteção, debaixo do teu cuidado. Nos livra de roubo, de assalto, de acidente, nos livra de todo tipo de mal. Que a tua mão seja poderosa sobre a vida dos teus filhos, os guardando, os protegendo e os livrando, porque o Senhor é fiel, diz a tua palavra. Nos ajuda a crescer nesse entendimento de fidelidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.